Desde sua fundação, há 24 anos, é a primeira vez que o movimento que reivindica uma melhor estrutura para a Universidade Estadual do Piauí ganha grandes proporções. A sociedade talvez não se deu conta do motivo que levaram alunos, professores e servidores a ir às ruas reivindicar melhorias para a instituição. A precária estrutura do campus Alexandre Alves de Oliveira, em Parnaíba, é bem visível. Nas salas de aulas, as carteiras estão em péssimo estado de conservação. No teto, os ventiladores estão quebrados e alguns ameaçam cair. No turno da tarde, o calor é muito forte e os ar-condicionados existentes em algumas das salas não funcionam direito. Nos banheiros, encontramos pias quebradas, não há sabonetes para lavar as mãos e nem papel higiênico. No entorno do campus era para existir um muro de proteção, mas parte dele não existe mais. Com a iluminação precária, contribui para a insegurança, onde inúmeros estudantes já foram assaltados à noite. Além desses problemas gerais, a todo o campus, cada curso possui ainda outras deficiências específicas. Agora eu vou conversar com a Milena, do 5º período de Letras, que vai falar os principais problemas que o curso dela está passando nesse momento. Bom, um dos nossos principais problemas é a falta de professores efetivos, que não dá uma continuidade ao ensino do curso. A gente não tem incentivo à pesquisa, a gente não tem extensão, laboratório, biblioteca. Problemas estruturais também, carteiras, como todo mundo. Mas assim, o nosso principal problema é a falta de professores efetivos. Nós temos 15 professores no curso, 11 são substitutos. Existe a necessidade de laboratórios de fonética e fonologia. O próprio laboratório para que a gente se adapte à sala de aula. Nós vamos trabalhar com licenciatura dando aula e a gente não tem onde exercitar. Então assim, a gente precisa urgentemente de laboratórios, de aparelhos, porque todo mundo pensa que português é só gramática, mas não é. A gente tem estudos científicos que a gente realmente precisa de aparelhos sofisticados, laboratório, para que a gente possa estudar e ter um aparato tecnológico a nosso favor também. O curso de História está passando por um problema que a maioria dos cursos passa, né? É a questão da estrutura física do prédio. Nós não temos como assistir aula numa sala muito pequena, carteiras desconfortáveis, ar-condicionados deficientes, às vezes ventiladores que podem até cair, iluminação que é precária. E partindo para além desse problema de sala, nós temos também a questão da biblioteca. A gente também tem um problema de professores, porque os nossos professores, a maioria são professores substitutos, que nos impede de fazer pesquisa. Quais os principais problemas que o curso de agronomia enfrenta? Atualmente a agronomia sofre com a falta de laboratórios. Então, no mínimo era para a gente ter 7 laboratórios para realizar nossas atividades. A gente também necessitava de uma fazenda experimental para que os alunos pudessem aí estar estendendo os conhecimentos que a gente adquire na universidade. E a gente precisa dos laboratórios, uma estrutura para que a gente possa caminhar com as nossas próprias pernas e não ficar dependendo de outras instituições, como o curso depende. Como depende da Embrapa, depende do DITALC, de outras instituições. Outra dificuldade que a gente encontra é a biblioteca, porque sem uma estrutura a gente não tem como estudar. Então o curso necessita de uma estrutura de laboratório principalmente. A principal dificuldade do curso de Biologia é esse laboratório. Nós não temos aula prática. E como que nós vamos ser um profissional sem termos só a parte teórica e não a prática? Os poucos laboratórios que existem estão inutilizáveis, desde a reforma que iniciou no ano passado e ainda não foi concluída. Os que existem possuem equipamentos ultrapassados ou necessitam de mais equipamentos. A aluna de biologia explica que o tamanho do laboratório não comporta todos os alunos e que é preciso dividir a turma em grupos para realizarem as aulas práticas. Outro problema é a umidade no laboratório, que prejudica a saúde dos alunos. E ainda nos relatou que os próprios professores e alunos tiveram que limpar o laboratório para utilizá-lo. Um dos professores do curso de Biologia juntou alguns alunos para fazer a limpeza, o que não é o correto. Estou nesse outro laboratório, do lado do laboratório de Biologia, e aqui a situação é muito pior. Os materiais e utensílios utilizados para pesquisas e experimentos deram lugar a materiais de construção. Esse laboratório de informática pertence ao curso de computação.
E aqui estão os computadores mais modernos da instituição. Ao lado do laboratório de informática do curso de computação, estamos aqui entrando nesse outro laboratório. Aqui, os computadores antigos dividem espaço com experimentos e equipamentos de outros laboratórios de cursos como biologia e agronomia. Assim como os outros cursos da UESP, o curso de pedagogia também não deve ser diferente, tem seus problemas. Atualmente nós estamos enfrentando a falta de estrutura, livros atualizados e os professores. Não temos praticamente nenhum professor efetivo, só substituto. Isso nos gera um problema na questão de pesquisa. Para ter ideia, o curso de pedagogia do campus de Parnaíba está sem coordenador faz mais de 2 meses. Não pode, a gente vai procurar nossas soluções com quem? Estamos precisando de um laboratório, uma brinquedoteca, né? Onde a gente desenvolve atividades de recreação para as crianças e lúdicas também. Não tem condição, as salas de pedagogia não tem ar-condicionado, a gente assiste aula à tarde, também 2 horas da tarde você está ali no sol, na sala, pega o sol, não tem ar-condicionado, não tem condição. Como é que querem professores de qualidade se não nos dão estrutura de qualidade também? Isso é impossível. Nosso curso precisa de pesquisa, precisa de mais prática e deixar de tanta teoria. O prédio onde funcionava a FACOI, que abrigava os cursos de odontologia e enfermagem, está abandonado. Móveis e equipamentos estão jogados pelos corredores. A obra de reforma ainda não foi concluída. Lá na situação da FACOI, né, ele iniciou uma reforma até hoje, essa reforma ela nunca foi concluída e os departamentos eles ficam lá abandonados, nós não temos equipamentos e isso acaba comprometendo, né, o ensino do curso, né, de enfermagem aqui na UESP. O curso de enfermagem ele vem passando por algumas dificuldades, como nós temos poucos efetivos, o incentivo à pesquisa ela fica prejudicada. Na biblioteca não temos livros atualizados para fazer pesquisa e também questão de laboratório, só temos a da UESP, que está lá abandonado. E são vencidos os materiais que temos quando fomos para fazer prática de fundamentos, não temos um local específico. E os que quando temos são improvisados, a gente mesmo improvisa nossas aulas, compra os materiais porque a universidade não disponibiliza. E os que tinham eram todos vencidos, que isso poderia ter causado danos a nós próprios ao utilizá-los. Atualmente, basicamente, nós temos 4, né? Mas desses 4, digamos que apenas um tem, que é o de anatomia, que tem condições, né, na medida do possível, de funcionar. O ideal é que cada um desses departamentos funcionasse, né, tivesse condições para que a gente pudesse estar realizando nossas atividades. Existe o curso de enfermagem em outras instituições aqui em Parnaíba. Vocês estão em desvantagens em que sentido? A gente percebe que os demais cursos, né, às vezes até alguns técnicos têm mais condições de funcionamento do que o curso de enfermagem daqui da nossa instituição. Principalmente na questão da realização de práticas. Nós não temos bonecos, nós não temos condições de realizar uma passagem de sonda vesical, de demais sondas, porque nós não temos em quem, né, os bonecos específicos para a realização desse tipo de técnica. O prédio onde funciona o curso de Direito também sofre com a ação do tempo e do descaso das autoridades. Apesar do curso de Direito não estar localizado aqui no campus principal de Parnaíba, eles também sofrem com diversos problemas que a gente vai conhecer agora. Não temos realmente condições de continuarmos naquele prédio, é um prédio histórico que já está muito desgastado, tanto pela ação do tempo quanto pela ocupação. O prédio não pertence ao Estado do Piauí, ao governo do Estado, sim à Prefeitura Municipal. Estamos lá precariamente. E sem falarmos também na questão da biblioteca, a falta da atualização e a questão dos professores substitutos. Porque, como sabemos, uma universidade ela depende da pesquisa. E a pesquisa ela faz com que o conhecimento realmente ele venha a se perpetuar dentro dessa instituição. Então, sem esses professores efetivos, meio que a universidade se sustenta em cima apenas de um ensino, e um ensino ainda muito mal. Porque um professor substituto, ele tem outras responsabilidades, ele não tem uma dedicação exclusiva ao estudante, ele não vai instigar naquele estudante a pesquisa, e aquele estudante, consequentemente, vai ser um profissional mal formado. Um profissional habilitado simplesmente para as questões técnicas, e não realmente para analisar a função social de uma universidade e do seu curso para essa sociedade. Vamos conversar agora com a professora Meire, do curso de História. Professora, quais os principais prejuízos que a falta de estrutura da instituição causa aos acadêmicos? Olha, começando pelas carências básicas em relação ao funcionamento de alguns cursos.
A questão de laboratórios que exigem aulas práticas, por exemplo, são danos terríveis e que dificilmente o aluno, né, a curto prazo se recupera disso. No mercado de trabalho ele vai sentir essas carências. Uma biblioteca é um dos locais imprescindíveis para uma universidade na atual biblioteca e as condições aqui são totalmente precárias. Desde que iniciou a reforma, há mais de um ano atrás, todos os livros foram retirados das prateleiras e foram amontoados em caixas, colocados do outro lado da biblioteca. A queixa dos alunos e professores... Nós não temos livros atualizados e os que tem ninguém pode usar porque a biblioteca está em péssimo estado. E temos que ir para outras bibliotecas, até de outras universidades ou estadual, porque não temos uma biblioteca no nosso campus. É inadmissível que uma instituição de ensino superior não tenha sequer uma biblioteca. Os livros que existem lá são pouquíssimos, então a gente tem que disputar um livro para 30 alunos, isso é inviável. Se você procurar um clássico para ler, a gente não consegue encontrar na nossa biblioteca. Livros, mas alguns alunos ficam sem aquele livro por conta de um exemplar. Espaço de pesquisa dentro do campus é muito importante, né? É um espaço fundamental para que as pessoas possam ter contato com diferentes autores e usá-lo como espaço cultural mesmo, muitas vezes é interessante. É inconcebível a dissocialização entre ensino, pesquisa e extensão. A universidade, para ela ser de fato uma universidade com esse nome, ela tem que garantir o ensino atrelado a uma pesquisa e atrelado a uma extensão, porque o ensino ele traria esse caráter de transferência, não apenas de transferência, mas de repasse do saber historicamente construído, que tem que ser repassado para os estudantes. No entanto, esse não é o único momento em que se dá uma universidade. É necessário a gente compreender a universidade também como produção de conhecimento, e aí os produtores de conhecimento, eles precisam do ensino atrelado a uma pesquisa. Apenas através da pesquisa é que a gente vai poder, de fato, construir esse saber. E aí a extensão, que historicamente é relegada a segundos planos, é importantíssimo também, porque a gente não pode estar adquirindo um saber sem a gente estar, de fato, retornando esse saber na construção de algo permanente para a sociedade. A gente tem que romper com os muros da universidade e trazer essa sociedade, ela mesma que paga os nossos impostos, ela mesma que constrói isso daqui que a gente vive hoje, que é a universidade. Então, se o professor ele não tem acesso à instituição através de concurso público, para poder se dedicar mais tempo à universidade, para poder estar articulado com a questão da pesquisa, com a questão da extensão, enfim, a condição de efetivação do seu trabalho é precária, porque, por exemplo, o cara que tem 20 horas ganha pouco, em torno de R$1.000, tem que ter outros tipos de emprego em outras escolas, então ele vira um professor beija-flor, professor substituto, que vem pontualmente dar sua aula e depois desaparece. Não tem uma continuidade do seu trabalho na universidade. E como o trabalho do professor é prejudicado com a falta de estrutura da instituição? É como o agricultor trabalhar sem as ferramentas de cultivar a terra, né? Não temos livro, não temos laboratório, as salas de aulas, muitas não têm ar-condicionado ou ventilador, sem data show, sem pincel, enfim, fica difícil, né? Você ficar só usando a voz junto com os alunos, você precisa de outras ferramentas para poder consolidar o processo de ensino-aprendizagem. Sem essas ferramentas, é possível, né? Mas a qualidade do produto final desse ensino deixa a desejar, porque poderia ser muito melhor. Então, são questões que atrapalham, incomodam, tornam a atividade diária do professor e dos alunos um tanto quanto, digamos, fica dificultada, né? Uma vez que a gente sabe que, tendo condições materiais adequadas ou mínimas, o trabalho sempre flui melhor. Só essa questão realmente de infraestrutura
mexe até com o nosso ânimo, né? Assim, nós como estudantes de direito, não lutarmos pelos direitos, nossos direitos agora, quem seremos nós aqui para lutarmos pelo direito de outras pessoas futuramente?